Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Rose e agora, depois de fazer a instalação do papel de parede, para quem não assistiu o vídeo, a gente vai deixar um cardzinho aqui para que você possa assistir depois. Eu vou instalar a persiana aqui nessa janela. Eu vou pedir para o João Vitor aproximar um pouquinho para eu mostrar o material que eu vou estar usando, que é o básico para se instalar uma cortina ou persiana, tá bom? Vem aqui. Então, pessoal, para fazer a instalação de uma persiana ou de uma cortina, existem 3 ferramentas que são essenciais. As outras vão facilitar um pouco a vida, né? É uma furadeira. Essa aqui é uma de alto impacto, que é a que eu trabalhava com ela no meu dia a dia, agora eu já quase não trabalho mais. Uma chave de fendas ou chave Phillips, vai depender do parafuso que você vai usar, e uma trena. Agora, o que eu gosto de usar também para facilitar um pouco em relação à questão de não fazer sujeira, eu uso uma sacolinha e um pedacinho de fita crepe. Eu não tenho a branca, mas essa daqui vai fazer o mesmo efeito, que é essa fita que é de fazer isolamento para pintura. E vou usar também aqui a minha parafusadeirazinha para me ajudar, mas não tem necessidade, pode ser só a chave de fenda. Agora eu vou te mostrar a persiana. Bom, essa persiana é uma persiana rolô, você pode comprar ela na internet, só que na internet ela é vendida com uma medida padrão, normalmente 1,20 por 1,50, 1,50 por 1,50. Se for sob medida, você vai ter que comprar de uma loja especializada em cortinas ou persianas. Essa daqui eu comprei num revendedor que eu trabalhava com cortinas, mas você encontra dessa mesma aqui na Leroy Merlin, em lojas de decoração. Bom, essa persiana, ela é chamada de rolô porque ela é um rolo e ela vai se desenrolando aqui e depois eu vou mostrar para vocês. Ela tem 2 pecinhas, que são as peças que vão prender ela somente nos cantos. Então você tem que tirar uma medida muito exata para que ela fique bem fixada na parede. Uma pecinha vem de um lado e a outra do outro. Para facilitar, eu vou fazer para vocês um passo a passo de forma que qualquer pessoa consiga colocar. Eu vou colocar primeiro uma peça de um lado, coloco a persiana, tiro a medida do outro e depois faço a furação do outro lado. Normalmente eu faço direto, mas para facilitar eu vou mostrar de uma forma mais simples. Vamos lá. Esse suporte ele tem uma travinha que ele vai encaixar aqui, ó, e vai na parede. Do outro lado ele tem um pino que vai encaixar aqui, esse pino. Então, o ideal é você ver qual lado do comando dela, e aí o lado do comando você vai ver se é o pino ou se é a travinha. No caso é a travinha, que é o que eu vou colocar primeiro no canto da parede. Depois que eu fizer isso, eu vou marcar com uma trena e colocar do outro lado. Bom, essa sacolinha, eu coloco essa fita aqui, ó, para evitar fazer sujeira com pó. Tem que ser fita crepe ou uma fita que não tenha muita cola para não arrancar o papel de parede ou a tinta. Aqui no caso você pode fazer e tirar o excesso da cola. E não vai estragar o papel. Agora nós vamos tirar a medida na parede. Essa minha persiana ela tem 1,5 m por 1,5 m. Então aqui na janela eu tenho uma janela de 90 por 1,20. Aqui na altura eu tenho 1,5 m de altura. Então eu venho e marco na trena aqui 1,5 m. E aí eu quero ver se eu deixo ela mais em cima ou se eu deixo ela sobrando mais embaixo. Aqui você pode dividir a diferença também, mas eu vou colocar 30 centímetros aqui e 30 aqui, então vai ficar dividido o espaço. Eu tinha umas cortinas, só que elas estavam mais altas, então por isso eu não aproveitei os furos. E tem o fato também de ser no canto. Com a minha medida, eu vou furar, vou deixar aproximadamente 30 centímetros, então vou ver do teto. Até aqui eu tenho 70, então 40 centímetros, do teto até aqui.
Para ter uma medida mais exata, eu sempre faço do teto até onde eu vou furar e do chão até onde eu vou furar, para quando marcar do outro lado não dar erro. Aqui eu vou usar o próprio parafuso para marcar. Aqui você pode usar o próprio parafuso ou pode usar também uma caneta. 2,35, 40 centímetros. Vou colocar a sacolinha, pegar a furadeira e bora furar. Ah, um detalhe. Eu sempre coloco uma fita limitando aqui o tamanho do parafuso, para que não corra o risco de você furar demais e acabar quebrando estragando a parede ou fazendo um furo maior que o necessário e a bucha se perder lá dentro. Só que nesse caso aqui ela passou. Ó, tira com cuidado, ó. Não estraga o papel e não fez sujeira. Nesse suporte tem 2 furos, mas eu só vou usar o de cima, porque eu conheço o material e eu sei que o peso vai resistir. Espanou? Não acredito. Ele entrou fora, entrou errado. Que o parafuso é maior do que o coisa. Pessoal, deu ruim aqui porque provavelmente eu acertei um tijolo aqui e ele ficou um furo, ele espanou, ó, ele não dá rosca. Nesse caso eu vou usar outra bucha. Olha o que eu tô falando. O furo, ele ficou simplesmente raso, a parte de concreto, porque eu achei um tijolo. Desse azar, mas é isso daí, não vamos desistir não. Pessoal, é o seguinte, isso pode acontecer nas melhores famílias na hora de instalar uma cortina ou uma persiana. Se o parafuso ficar rodando sem dar pressão, sem dar força, é porque a gente fala que ele espanou. Nesse caso só tem um jeito, tirar a bucha e colocar outro tipo de bucha, que eu vou usar esse outro modelo aqui, que é uma bucha para gesso, mas ela não roda igual aquela ali, porque ela tem esses detalhezinhos aqui, ó. E ela prende melhor o parafuso. Ou então você tampa o buraco e faz em outro lugar, mas dá muito mais trabalho, eu acho que é pior. Então vamos tirar aqui a bucha com cuidado. Eu gosto de usar essa que tem esse acabamento aqui, ó, para ela não se perder lá dentro. Se fosse outra bucha, ela tinha rodado e tinha se perdido lá dentro. Aí, ó. A bucha nem abriu, tá vendo? Por isso que não deu certo. Então vamos usar outra bucha agora. Ele rodou lá dentro, mas não deu aperto. Bom, pessoal, como vocês viram, essa é a minha terceira tentativa de bucha. Como eu sou uma mulher prevenida, eu devo ter uns 4 ou 5 tipos de bucha aqui em casa. Esse é o terceiro. Essa é uma bucha para gesso, mas quando dá para usar ela numa parede? Quando você simplesmente fura um tijolo, fica só na casquinha dele, o resto fica oco. Ela funciona assim, ela fecha aqui, aí você vai encaixar ela, vai entrar com ela e quando o parafuso entrar na bucha, ele vai puxar e ele vai fazer isso. Então vai segurar ela dentro da parede dessa forma, porque tá oco. Se fosse uma parede sólida, a primeira bucha que a gente usou seria ideal. Então vamos tentar com essa? Agora aqui eu vou precisar do martelinho porque ela é mais resistente, ela tem um vinco maior nos lados, que é para não deixar rodar no gesso. E vai acontecer a mesma coisa aqui no cimento, então eu vou usar o martelinho. Não perca a esperança. Bom, para facilitar a instalação, eu vou encaixar aquele lado e marcar esse daqui. Depois eu faço só a conferência com a trena. Ali eu encaixo a pecinha ali. Encaixou. Aí eu venho aqui e coloco essa pecinha aqui.
Deixo ela bem certinha. E aí eu vou marcar aqui, ó. Pode ser com lápis ou com o finalzinho da tampinha. De forma que quando eu furar, ela vai encaixar perfeitamente. Aqui de onde eu marquei a tampinha, daqui pra lá, eu vou marcar então aqui 40 centímetros. Tá exatamente aqui nessa altura aqui. Vai ser aqui o nosso furo. Essa distância da peça, ó, a gente tem que considerar, porque se você marca 1,50 do furo até o outro furo, aí ela não vai encaixar. Então você tem que considerar a parte externa dos dois lados. É 1,50 considerando o externo. E aqui dentro de um furo no outro vai dar uma média aí de 1,47. Aqui deve ter 1,5 e do outro lado 1,5. Por isso que eu gosto de colocar uma peça antes e a outra depois que colocar. Pronto. Bom, agora nós vamos encaixar essa peça aqui, ó. Ela tem uma mola. Então, ela vai ser colocada por último. A gente encaixa lá daquele lado. Vai ver o jeitinho aqui. Tô na altura? Encaixou. Agora essa peça aqui, ó, você vai empurrar e vai colocar ela aqui dentro, ó. A tampinha tá querendo sair. Eu vou passar aqui. Encaixou? Tá instalado. Pronto. Bom, pessoal, tá instalado a persiana. Depois da peia que eu levei da parede. Mas vocês viram, às vezes é uma coisa muito simples, mas pode acontecer o imprevisto de você furar no lugar errado. Você pode achar um tijolo e ficar um espaço muito oco, foi o que aconteceu. Aí você tem que ter um outro tipo de bucha. Você pode achar uma viga de cimento, então você vai ter que ter uma máquina mais potente, ou você pode achar também um ferro no meio do caminho. No caso, se você encontrar no meio do caminho um ferro, a sua broca vai ficar cheinha de imãzinhos, na verdade de pozinhos de ferro. Então você desiste desse furo e fura do lado. No caso de concreto, dá para forçar um pouquinho a máquina e instalar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não é tão difícil quanto pareceu por conta do imprevisto, isso raramente acontece, mas foi bom ter acontecido para que vocês tenham como recuperar esse furo, né, para não ter que sair fazendo outros, até porque eu fiz em cima do papel de parede. Eu poderia ter feito antes da instalação do papel de parede, que seria o ideal, fazia a instalação do papel e já marcava o furinho, depois vinha e finalizava com a persiana, mas acabou dando certo. Então é isso, o canal Oficina de Mulher Brasil, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para receber os próximos vídeos, dê um joinha se você gostou, se não tiver gostado também, pode deixar um dislike, não tem problema, deixe um comentário do que você achou, se você achou que foi fácil ou difícil, e o vídeo que você gostaria que eu fizesse, mostrando passo a passo como fazer. Não deixe de assistir o vídeo anterior, onde nós instalamos, eu e o Jota instalamos o papel de parede, com várias dicas legais também para uma futura instalação, ou no caso, se você tem um papel de parede em casa e gostaria de retirá-lo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, pessoal!